Ora, cá estamos nós então de regresso neste Café das 9 e vamos partir para a conversa com a doutora Catarina Moreira, ela que é a nossa psicóloga de serviço, por assim dizer, naquela que é a nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Contudo, antes de avançarmos para a conversa, deixo-lhe já ficar o nosso e-mail para o qual pode enviar as questões que tiver sobre os mais variadíssimos assuntos e, claro, que possam ser dentro da área da psicologia, para que a doutora Catarina também possa ajudar quem está aí em casa. Então basta enviar um e-mail para cafedas9@angelustv.pt. E depois a doutora Catarina irá responder a todas as questões colocadas dentro das suas possibilidades. Para já, vamos então avançar para a conversa e hoje, de facto, temos um tema que nem sempre é fácil de abordarmos com os mais novos. Ou seja, a ideia é percebermos aqui como é que podemos explicar o terrorismo aos mais pequenos. Pois, é um assunto complicado, nem sempre sabemos como é que devemos tocar nele, como é que devemos ali embrulhá-lo, se é que o temos que embrulhar. É isso que vamos perceber com a doutora Catarina. Doutora, temos que embrulhar estas coisas ou não? Como é que fazemos? Temos de tentar, na medida do possível, proteger os mais novos daquilo que eles principalmente não têm ainda capacidade para conseguir perceber, para conseguir entender. Se para nós, adultos, é tão difícil, para eles também, com certeza, não será fácil. No entanto, é uma problemática de todos os dias, não é? E é algo que, infelizmente, vai sendo cada vez mais frequente, ou tem vindo a ser cada vez mais frequente. Tudo há de correr bem no sentido de se tornar cada vez mais espaçado, mas de facto não dá para colocar a cabeça debaixo da areia como a avestruz, não é? E com toda a informação que é veiculada nos meios de comunicação, por mais que tentemos proteger os nossos filhos de determinado tipo de informação, o que é certo é que muitas vezes eles ficam a saber do que se passou, ou porque viram as imagens, ou porque se aperceberam também das nossas reações a determinado tipo de notícias, ou porque na escolinha alguém comenta, e portanto é um assunto que não podemos embrulhar. Temos que enfrentar, mas de forma adequada à idade dos nossos filhos. Estamos aqui a falar de, por vezes, crianças mais pequeninas, que já vão, e então os mais pequenos já sabem mexer em tudo e depois vão percebendo aquelas, por vezes até pela imagem, não é? Que vêm perguntar o que é isto, ou mesmo os mais velhos, portanto, temos que ter em conta a idade da criança e tentar ali adequar a situação. Temos de ter em conta, acima de tudo, e se somos questionados por alguma criança, criança, desde as mais pequeninas às mais velhinhas, digamos assim. Se alguém nos aborda nesse sentido, alguém criança, nós, acima de tudo, devemos tentar perceber o que é que ela viu, o que é que ela ouviu, o que é que ela sabe sobre aquele assunto e o que é que ela quer saber. Porque senão corremos o risco também de lhe estar a transmitir mais informação do que ela está preparada para ouvir. E às tantas a complicar até a nossa vida enquanto educadores e enquanto pais, porque se na verdade a pergunta ou a questão é pequenina, nós não temos que estar a dar grandes explicações. Devemos ser naturalmente o mais autênticos possível, mas de forma simples e adequada à idade e à maturidade, não só a idade, mas maturidade da criança que temos na nossa frente, mas acima de tudo partir de um princípio de tentar perceber primeiro o que é que a criança sabe e o que é que ela pretende saber. Portanto, o pontapé de saída é esse. Às vezes também temos aquela situação que até se está, e hoje em dia isto é comum em muitas famílias portuguesas e não só, em que a televisão passou a ser a companhia da hora da refeição, embora o contrário fosse bem mais positivo, não é? Pois é. Obrigava as pessoas a dialogarem, no mínimo, à hora da refeição. Contudo, sabemos que a televisão passou a fazer parte do dia-a-dia e passou a ser, entre aspas, um elemento à mesa, é um pouco assim. E por vezes as crianças está a passar o noticiário, estão aquelas notícias todas da atualidade com aqueles conflitos todos, portanto, e os pais podem ali perceber que a criança até está demasiado atenta. Devem logo ali focalizar o assunto ou esperamos que a interrogação venha do outro lado? Devem aguardar que a interrogação venha do outro lado. No entanto, há crianças que observam e pelos seus comportamentos a seguir, embora possam não verbalizar nem colocar questões, nós percebemos que aquilo as incomodou. E nessas situações não vamos estar a aguardar que a criança venha a falar sobre o assunto. Se nós percebemos que aquilo a perturbou de alguma forma, pelo comportamento que ela está a ter ou que venha a ter
posteriormente, nomeadamente ficarem atentos à mudança de comportamentos no sentido de crianças que até ali até dormiam ou adormeciam muito bem, mas que depois começam a ter mais dificuldade em adormecer, a acordar mais vezes durante a noite, a tornarem-se mais dependentes em coisas em que anteriormente até eram mais autónomas. Tudo depende naturalmente do que viram, do que ouviram, da emoção que viveram associada àquela notícia ou àquele acontecimento. Portanto, isto obriga-nos de facto a estar muito atentos e coloca-se-me esta questão. Se calhar o ideal era que tentássemos todos não ver televisão, pelo menos nessas horas. Quer que eu Ou lhe isto diga é a demasiado verdade? radical? Eu acho que nessas horas não nos faz falta nenhuma. Porque é como dizia, é um momento de família, estamos à mesa, temos a possibilidade de estar a falar uns com os outros, calmamente, sem estar a absorver toda aquela negatividade desse tipo de notícias que sabemos que infelizmente chegam às nossas mesas quando as televisões estão ligadas. Portanto, o ideal era mesmo que isso não acontecesse. Mas mesmo que não aconteça na hora da refeição, a criança de facto pode sempre ter acesso a esse tipo de informação. E, portanto, para além daquilo que já dissemos aqui hoje, Cláudia, para além de ser importante, de facto, termos atenção àquilo que a criança quer saber e tentar ir ao encontro disso mesmo, eu acho que também podemos servir-nos desse tipo de circunstância em que temos que abordar questões tão delicadas como estas, para podermos em família também refletir acerca de valores que são importantes na sociedade e criar aqui alguma consciência social, não é, que está associada a todos estes acontecimentos. Refletir acerca da solidariedade, da empatia, do respeito pelo outro. Também posso dizer que para crianças pequeninas, e o pequeninas aqui mais novinhas e, portanto, mais imaturas, naturalmente que uma resposta acerca de porque é que isto acontece, o que é isto, o simplesmente dizer, olha, são pessoas más, mas que há maioritariamente pessoas boas. Mas estas pessoas más, de facto, fizeram mal desta forma. Claro que nós estamos livres de depois surgir um porquê que são más. Pois. Não é? E perante esta questão também será importante responder mais ou menos desta forma que de facto as pessoas nascem boas, mas que depois, de acordo com a educação que vão tendo, e por vezes de facto não têm pais tão atentos, tão disponíveis, que as ajudem a perceber o que é certo e o que é errado, acabam por adquirir esta forma, no fundo, de agir, não é? E de ser mais insensíveis perante o sentir dos outros. Mas será muito importante, e eu estou-vos a falar disto com possibilidade de resposta, porque efetivamente se surgir dúvida nós temos que dar uma resposta, mas será muito importante passar-lhe, sobretudo, a ideia de que a maior parte das pessoas não são más. Não é? E, portanto, a ideia de que isto pode acontecer, mas a probabilidade disto acontecer não é grande. Que é para eles também ficarem com a noção, porque podemos correr o risco que eles fiquem a pensar, bom, então isto é tudo gente muito má. E na verdade não é isso que se quer. Não é isso que se quer. Outra coisa que naturalmente, quando nós dizemos é possível, mas não é provável, claro que crianças que vão continuamente ouvindo as notícias que nós adultos temos ouvido, vamos percebendo que ultimamente isto tem sido muito frequente. Então o argumento de que isto é possível, mas não é muito provável, pode cair um bocadinho por terra nos dias de hoje. No entanto, e claro que todos nós acreditamos nisto, que tudo está a ser feito para que estas coisas deixem de acontecer e, nomeadamente, com a frequência com que têm acontecido, e o ideal era que acabassem mesmo. Portanto, vamos passar também para as nossas crianças a ideia de que as autoridades, não é, os polícias, não é, de forma a que eles entendam, estão muito atentos e que isto, o facto de terem andado a acontecer muitas situações destas, faz com que hoje em dia todos nós estejamos muito mais atentos e as autoridades, os polícias, quem nos protege, de facto está aí no terreno para que isto não volte a acontecer. Portanto, é muito importante que eles possam sentir que há como proteger-nos e protegê-los. No fundo é esclarecê-los, mas passar-lhes também um sentimento de segurança. Exatamente. Para que eles não pensem, estamos aqui um bocadinho desamparados. Isso é fundamental. Nesta questão, a abertura total, é bom deixar-lhes claro que se ainda assim esta minha conversa não estiver a ser suficientemente esclarecedora, se achares daqui mais à frente que não percebi muito bem, pode voltar a tocar no assunto, isso também é importante que fique patente para eles? Claro que sim, Cláudia. Mesmo dizer, olha, percebeste o que eu te expliquei?
Se não percebeu, vamos tentar dar resposta. Se percebemos que naquele momento a criança fica segura, fica tranquila, ok, excelente. Mas se percebemos que há ali qualquer coisa que não está assim tão bem, vamos nos manter atentos e dando sempre espaço para que possamos voltar a falar sobre o mesmo assunto. Estamos mesmo no final aqui da nossa conversa, Catarina. Perante tudo isto, o que é que fica como mensagem a reter lá para casa? A mensagem é efetivamente, por um lado, e aqui tocando num aspecto que ainda não foquei muito, mas a Cláudia já tocou também, que é termos também alguma atenção ao modo como reagimos quando estamos frente a um televisor e uma criança está por perto e faça uma notícia destas. Vamos ter atenção às nossas emoções também, àquilo que transmitimos, porque quanto mais exacerbadamente nos manifestarmos, mais assustados os nossos filhos vão ficar também, as nossas crianças. Por outro lado, dar resposta em função da questão, ou ir ao encontro da criança em função daquilo que para nós é sinal de perturbação. Não vamos falar em coisas que não são importantes naquele momento, porque isso só poderá assustá-las ainda mais e complicar também o nosso papel enquanto educadores. Muito bem, então vamos marcar encontro na próxima semana e até lá esperamos aqui ter, no fundo, ajudado também os nossos pais a perceberem como é que podemos abordar assuntos tão complicados como estes, que é explicar aos nossos filhos, seja em que idade for, o que é isto do terrorismo e porque é que estas coisas estão a acontecer e principalmente com a frequência que elas estão a ter. Mas o nosso Café das 9 não fica por aqui, não saia daí.